buscar alguma luz, já eu acho que é um belo passo direito para começar bem a semana. Então, de antemão, estar aqui fazendo parte desse processo é muito gratificante. E o tema que eu estou trazendo hoje para a gente conversar chama-se Servir a Deus. Não sei se vocês têm essa informação. Claro que cada fonte vai trazer de uma forma diferenciada, mas nós estamos vivendo nos últimos 10 anos o recorde de 2 números, infelizmente, bem ruins. O primeiro é o número de suicídios entre jovens de 15 a 22 anos. Nos últimos 10 anos, somado o número de suicídios que se tem informação, ele remete a mais de 1000 anos de história, ou seja, nos últimos 1000 anos não se compara aos últimos 10 de número de suicídios nessa faixa etária. E o mais interessante, o agravante, é que esse número também é ainda maior na faixa etária das pessoas com 65 mais, que supostamente é o momento que a pessoa poderia estar desfrutando do seu descanso. A sensação que vem é de, poxa, eu não tenho mais utilidade, e aí vai sendo abandonado pela família, aquela correria, e muitas vezes acontecem esses suicídios. E entenda suicídios qualquer formato, tá? Tem aqueles mais trágicos, mas também tem um remédio, né, e outras formas. Esse número é da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí, o questionamento é, poxa, se a gente é filho de Deus, né, criatura de Deus, por que em algum momento a gente, olhando as opções, muitas vezes de forma consciente, mas entre viver ou deixar de viver, interromper isso, a fala mais alto, interromper. E aqui longe de julgamentos, tá? Porque só quem está vivendo uma situação sabe quanto pesa aquilo para si. A questão aqui é olhar para isso com um olhar de entender o que está se passando por trás. E aí, uma das características que se a gente começa a entender é o seguinte: se você pegar um copo d'água e pegar uma mangueira de bombeiro e tentar encher o copo d'água, o que vai acontecer? Você vai conseguir colocar água aqui dentro? Vai bater um monte de água, vai sair fora e não vai conseguir colocar água ali. Se você quiser encher o copo d'água, o que você vai precisar? Colocar debaixo do filtro, colocar numa quantidade mais menor, né, de água, até encher e desligar. Se a gente fazer essa analogia, o copo somos nós e a água, a quantidade de água, esse volume de água, é a quantidade de informações que a gente está lidando nos últimos 10 anos, a coincidência. E esse conjunto de informações, até então, se a gente for analisar assim, as informações como elas chegavam, o auge da informação era televisão, até 10 anos atrás. Com o advento da internet, dos celulares, as informações começaram a estar num nível de começar a ficar difícil você conseguir encher o copo que é você mesmo. E aí, é um desespero. No campo profissional, é um desespero para você estar se atualizando. Se você for entrar no mercado de trabalho agora, um jovem que vai entrar no mercado de trabalho agora, eu não, assim, olhando para o Polis, né, sou eu jovem, há 20 anos atrás, já era difícil encontrar a profissão e tinha lá meia dúzia, né? Você ia na feira de talentos, o que era lá a feira de profissões? Era advogado, engenheiro, médico, dentista, né? 4, 5 opções lá. Agora, a história é, a profissão que você vai trabalhar não foi inventada ainda. E aí? Entendeu? E aí a gente começa a falar, cara, o que eu vou fazer? Qual que é a informação que eu vou colocar na minha vida? E um outro ponto é que nós temos o nosso cérebro. Se a gente for analisar nós como estrutura, nós temos 3 corpos, 3 entidades. A primeira é o corpo físico. Eu não estou falando nem de espírito aqui, tá? Estou falando aqui de medicina mesmo, de ciência. Nós temos o corpo mental, que é o cérebro, a representação dele é o cérebro, e nós temos o corpo, que é a consciência, que aí na doutrina espírita a gente chama de espírito, na psicologia vai chamar de ID, que é aquilo que traz consigo
todo o seu histórico, que vem inclusive de outras vidas, na nossa visão espírita. Então, tem o corpo, a mente, que a gente vai traduzir como cérebro, e esse ID, esse espírito. Quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos falando que quem manda em quem tem autoridade sobre quem? Esse cara aqui, que é a nossa consciência, nosso espírito, manda na nossa mente, e a nossa mente, ela manda no nosso corpo. Prova disso é que às vezes você está lá fazendo exercício físico, corrida, por exemplo, eu gosto de corrida, e seu corpo já não está aguentando mais, mas sua mente fala, cara, vai, não pensa, e vai. E você consegue. Muitas vezes você consegue. Mas às vezes, a sua mente, ela começa a seguir padrões que a gente está alimentando ela. Que é o quê? Se você ficar fazendo esse movimento com o celular aqui, cada vez que você faz isso, você aciona aqui dentro da sua mente um negócio chamado dopamina, que é uma sensação de prazer. Imagine que cada vez que você faz isso aqui, ó, você tem uma sensação de prazer. Uma analogia seria você abrir a geladeira e cada vez que você abre, tivesse um prato novo lá. Agora você abre aqui, tem um pudim. Agora você fecha, você abre, agora tem uma coca. Agora você abre, tem um chocolate. Sabe? Imagina que e é esse o efeito que tem a rede social, a internet de uma forma geral, porque cada vez que você rola, você não sabe o que vai vir. E se piscar a notificação, é mais ainda, porque você sabe que é uma coisa que é para você. Então imagine você sendo acionado, a média de acionamentos por dia que a gente faz é de 1.000 a 5.000. Os jovens vão para outra faixa, de 5 a 10 mil, basicamente, por dia, de dopamina. O efeito seria se a gente comesse doce, ou quem gosta de pizza, quem gosta de cerveja, a comida que gosta mais. Cada vez que você faz essa dopamina, esse prazer, você teria uma dose de prazer. Se fosse comida, se fosse bebida, fosse sexo, fosse qualquer coisa que dá prazer. Só que de uma forma muito barata. Uma forma muito barata. Instintivamente, é mais gostoso eu ler um livro ou ficar aqui, ó, uma hora? Instintivamente. Por que instintivamente? Por que a gente está deixando conduzir a nossa vida? O corpo. O corpo está levando. No máximo, a mente, o cérebro. E aqui, quando a gente vem aqui conversar um pouco, para a gente refletir um pouco, a gente está dizendo o seguinte, olha, quem tem que mandar, quem tem a hierarquia, quem tem a autoridade maior, é esse terceiro aqui, que é o espírito. E aí, quando a gente começa a colocar a hierarquia de quem manda em quem, ou seja, o espírito manda na mente e a mente manda no corpo, a gente começa a trazer para si a responsabilidade daquilo que me tira a felicidade. Então, se a gente olha, e é legal porque tudo que a gente vai falar aqui hoje, todo mundo já sabe. Está escrito na Bíblia, está escrito na nossa consciência, você já ouviu falar de alguma forma, mas quando a gente começa a trazer uma forma mais organizada, vai fazendo mais sentido. Então, a primeira hierarquia, a primeira regra, a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguém não sabia, ó, essa é a primeira lei que está escrita na Bíblia, está na nossa consciência e tudo mais. E aí o que acontece? É começar a entender o que isso significa na prática. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é um exercício diário, talvez a cada hora, talvez a cada minuto, de você auto-observar como você está lidando na sua vida e qual o grau de importância que você dá frente aos problemas. Vamos fazer uma análise. Se a gente fizer uma comparação, nós, comparado com um bairro, quanto a gente é representativo? 1%? Menos? Se a gente puxar um pouquinho mais para cima, a nossa importância comparada a uma cidade, comparada a um país, comparado ao planeta Terra, comparado ao sistema solar, comparado a uma galáxia, comparado ao universo, e aí a gente não consegue mais nem conceber. No final do dia, sabe quanto a gente vale, assim, efetivamente? Não posso falar palavrão aqui, eu não consigo. Muito pouco. Entendeu? Eu ia falar outra coisa, muito pouco. A gente não vale nada. O nosso grau de importância, assim. Mas, qual que é a primeira análise que a gente tem que começar a trazer aqui? Será que eu estou dando mais importância que eu realmente tenho perante essa coisa gigante? Como que eu posso analisar isso?
Será que eu estou questionando assim? Ai, eu deveria ser mais feliz, eu deveria ser mais reconhecido, eu deveria ter mais oportunidades, as pessoas deveriam me dar mais valor, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus parentes. Sabe aquela expectativa do tipo, eu merecia mais? Então, não. Merecia porra nenhuma. E vai escorregar mais até lá. Então o que acontece? No final, a gente não é nada. Só que ao mesmo tempo, a gente não é nada, mas olha que poder, mesmo a gente não sendo nada, a gente tem. A gente tem Deus, que é tudo. Olha que loucura. A analogia, eu gosto muito de colocar Jesus na parábola do semeador, ele fala, Mateus questiona Jesus, né? Na parábola do semeador ele fala, um semeador saiu a semear e levou suas sementes. Uma semente ele colocou na areia, não vingou, colocou entre os espinhos, vingou alguma coisa, mas depois morreu, colocou na rocha dura, colocou alguns, mas pouco rendeu, depois na terra fértil, e aí multiplicou por 30, por 60, por 100. Essa é a parábola. Aí Mateus fala assim, mas não entendi. Né, cara? Mais ou menos assim, né? Não entendi. Aí Jesus fala, para vocês que são meus discípulos, eu posso contar. Por que eu falo em parábolas? Porque eu preciso que essa informação, essa mensagem, essa semente, chegue naqueles que, tendo a oportunidade de ver, não enxergam. Tendo a oportunidade de ouvir, não escutam. Ou o contrário. Tendo a oportunidade de acreditar, não acreditam. Então as parábolas são formas de materializar o entendimento. E eu gosto dessa analogia, dessa metáfora, dessa parábola, de pensar que Deus é o oceano e nós somos os peixes. Peixe perante o oceano, pô, mas o peixe no oceano tá bem, né? Tem liberdade, tem fartura, tem espaço, somos nós. E aí é legal porque se Deus é o oceano e nós somos os peixes, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro da gente. Olha pensa assim, que engenharia, né? Que negócio bem bolado, cara. Olha o poder que a gente tem. Então, quando a gente começa a entender isso, porque a gente começa a pensar em Deus e começa a tentar materializar o que é Deus, né? Um barbudão, é um homem, tem um cajado, é uma mulher maravilha, aí tem uns, né? Cada vertente aí fala, né? Cara, a gente não sabe, ponto. Deus é a causa primária de todas as coisas, a gente não sabe, a gente não é capaz, acabou. Só aceita. Se Deus é esse negoção todo, e Ele criou nós, né? A gente foi criado por Deus, entenda, ó, tem mais de 180 palavras conhecidas, registradas para falar de Deus. Deus, Jeová, o grande, poderoso, misericordioso, o todo, o infinito. Brahma, Krishna, você vai buscar, tem um monte de forma para falar de Deus. É todo mundo buscando uma explicação para entender uma coisa que não está na nossa alçada. E aí, quando a gente começa a querer complicar muito, entender muito, a gente começa a buscar resposta que não existe. E aí é um limbo, sabe? Quem nasceu primeiro, ovo a galinha, aquelas histórias que a gente não sai do lugar. E eu acho que quando a gente mais começa a entender, a gente começa a simplificar as coisas, a gente ganha. Então o que a gente busca lá e aí tudo de novo está na Bíblia. O que fala lá em Lucas, né? Como que é a forma adequada, correta de orar a Deus, né? De tocar a Deus? Louvar, pedir e agradecer. Porque na época lá de Jesus, né? Tinha muitos as religiões, né? Que ficava lá toda hora orando e faz lá pose e grita, o outro lá coloca a meca e desce, não sei o que e tal. Legal, pode fazer, se sente bem fazendo isso aí, pula, né? Pode fazer, mas o importante é como você se conecta a Deus da forma mais simples. A qualquer momento, seguindo esse roteiro. Louvar, pedir e agradecer. E o que é louvar? Louvar é reconhecer o tamanho de Deus. Louvar é entender que Deus é um oceano e não é peixinho. Louvar é falar, cara, se está acontecendo esse negócio na minha vida, é porque eu preciso aprender alguma coisa com isso. Não um problema.
É uma ferramenta, é uma oportunidade de crescimento, que às vezes é dolorido, às vezes é chato. E normalmente a gente não aceita porque a gente quer se colocar maior que Deus. Poxa, eu estou passando por isso, eu não merecia isso, eu estou sofrendo, ó céus, né? Por quê? Porque a gente acha que é muito importante. E na ordem da grandeza não é nada. E aí quando a gente começa a entender, louvar é falar, meu, Deus, você que é esse negócio gigante, infinito, o cara, a mina, sei lá, você vai do jeito que você quiser, para pedir. Eu peço, e aí que normalmente a gente acaba pedindo? Pode ser que alguns peçam. Riqueza, beleza, oportunidade, reconhecimento, ser amado, né? Tá pedindo errado. A gente só pode pedir algumas coisas só. Sabedoria. Como eu lido com esse problema? Calma. Como que eu faço para ter calma para lidar com essa situação? Tolerância. Então, tudo aquilo que, na verdade, não é para você eliminar o que você está tendo na vida, mas é como lidar com aquilo da melhor maneira. É isso que é pedir. Louvar é entender a grandeza. Pedir é, como eu lido com isso, agradecer. Pô, se eu estou passando por isso, e aí, eu tenho o cuidado de falar que nem sempre é fácil. É fácil eu vir aqui falar aqui da boca para fora e de repente alguém está passando por uma situação extremamente dolorida. A perda de um ente querido, uma traição, algo muito mais profundo, né? Alguma coisa que tira a pessoa realmente do centro dela. Não é fácil. Porém, eu desconheço uma forma que efetivamente tem chance de levar você para uma paz, a não ser louvar, pedir e agradecer. Por que é importante a gente simplificar, ou buscar simplificar, deixar a vida mais simples? Porque aí é que surgem os oportunistas. Ainda mais na questão digital, né, nas redes sociais, tem guru para tudo. Outro dia eu vi lá um guru de como você ter um casamento feliz, contente, pimpão, né, saltitante, com 22 anos de idade. Ha! Como que faz? Sabe? Então tem aquelas coisas assim que você fala, meu, como é que você vai falar sobre uma coisa que você não tem lastro? E é o que mais se encontra hoje. Gente lá na internet falando, ó, vou deixar você rico. Você vai olhar a conta do cara, tem 10 contos. Entende? Mas aí o que acontece? Quem que cai numa situação dessa? Quem está vulnerável. Quem está buscando solução que não tem. Quem está buscando solução fora da primeira regra, fora da primeira lei, que é onde? Em Deus. E como é que faz para saber a solução? Louvar, pedir e agradecer. Bom, se a primeira regra é essa, a primeira lei é essa, qual que é a segunda? Quem arrisca? Segunda. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí, olha a beleza, o engenheiro lá, o cara é bom mesmo, porque olha, amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos falar um pouco do amar ao próximo. E é duro, né? Porque quando a gente está passando por aqui, é porque não é naquela história de infinitos mundos, várias encarnações, ixi, não é bebê, tá tudo bem, só aceita, né? Se amar ao próximo é a segunda lei, né? Depois de amar a Deus, o que é amar ao próximo? Eu, pessoalmente, já passei por várias definições e provavelmente eu vou continuar passando, eu imagino cada um de nós aqui. Da pessoa que quer querer abraçar todo mundo. Aí na doutrina espírita vem lá, fora da caridade não há salvação, né? Aí você vai lá e faz sacola, doação, evento, abraça todo mundo, caramba! Cara, primeiro assim, amar. Amar qualquer ação que você coloca o outro à frente de você é amar. Olha que lindo. Quando você respeita o outro, é amor. Quando você incentiva o outro, amor. Quando você evita uma briga, o amor. Qualquer coisa que você coloca o outro antes de você, é amor. Percebe que simplifica? É simplificar. Aí começa a brigar em casa. Marido e mulher lá, né? Esposa tá brava com o marido porque queria que o marido fosse mais carinhoso. Marido tá bravo com a mulher porque queria que a mulher fosse mais organizada. Um não conversa com o outro e fica aquela briga.
Quando a gente começa a compreender que cada um tem um momento, só cabe a você, no máximo, respeitar o outro. E se tiver muito difícil, tome uma decisão, tome uma ação. O que não vale ficar brigando, xingando. No máximo, se você não aguenta, cale-se. E se é insuportável, saia. E aí que começa, porque eu tenho expectativa sobre um, o outro tem expectativa sobre mim. Se não existe o amor ao próximo, eu estou colocando eu antes do outro. Aí começo a brigar, apontar, xingar. E às vezes a forma de fazer isso é até velada. Eu ignoro a pessoa, faço de conta que não ouvi. Também é uma forma. Então quando eu falo de amar ao próximo, amar é qualquer coisa que coloque o outro antes de mim. E aí, quando a gente fala, é amar ao próximo, não é isso? Não é amar qualquer um, amar ao próximo. Quem é o próximo? Mais próximo. Quem está ali, ó. Marido, mulher, filho, pai, mãe, chefe, parceiro de trabalho. Esse é o próximo que tem que amar, fazer caridade. Esse. Não que não tenha importância fazer, né, vamos lá, levar a sacola Não, importante. Mas primeiro resolve aqui. Resolve aqui, o próximo é esse próximo aqui. É 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. Se resolver a parada com essas 5, 10 pessoas ali que está com você, putz, nível 2, na próxima vida, nível 2, já vai para outro mundo já. E aí, quando a gente começa a entender isso, amar ao próximo é colocar o outro antes de mim, e esse próximo é bem próximo. Já dá uma lição para umas 3 vidas. Vamos ser práticos. Porque aí você vai ter que conversar, você vai ter que estar disposto a ouvir, você vai ter que estar disposto a aceitar algumas situações. E isso mexe com a gente, né? Mexe com o ego da gente. Tem que aceitar coisas. Tem coisas que você não tem que aceitar também. E aí você que tem que definir com você mesmo até quanto você está disposto. E isso leva à terceira parte, né? Que é amar a primeira parte, ao próximo a segunda parte, como a si mesmo. O problema é que muitas vezes a gente está até fazendo a parte 2 legal. A gente está fazendo para o próximo que a gente gostaria de fazer para si próprio. Só que a gente se trata mal. Porque se eu me trato mal, como é que eu vou tratar o próximo? Mal. Não tem lógica? E aí, o que é tratar a si mal? E, novamente, a gente sempre vai encontrar a causa, mas o culpado somos sempre nós, tá? O responsável, a gente tem que ter sempre, 100% dos problemas que a gente tem, assuma como premissa que a responsabilidade é minha, só minha. A causa pode ser externa, mas a responsabilidade é minha. Então, por exemplo, qual que é o auge, muitas vezes o auge da alimentação? É tomar uma cachaça, comer uma carne gordurada, comer um doce, arregaçar de comer, não cuida da saúde. Primeiro ponto, alimentação. Eu estou me amando? Ah, mas toda hora aparece para mim o comercial lá da cerveja, o vinho, não sei o quê, a casa, o restaurante, não sei o quê. Tudo bem, a causa pode ser aqui, mas a responsabilidade de escolher e dizer sim é minha. Então a alimentação é um dos grandes pontos que a gente muitas vezes não leva no devido valor. Se eu não tenho uma alimentação adequada, não bebo lá pelo menos uns 2, 3 litros de água por dia, não faço tirar açúcar, farinha, álcool, ou pelo menos evitar ao máximo, e priorizar aquilo que vem da terra direto, sabe, frutas, carne, coisas que são realmente naturais, fatalmente, eu vou estar dizendo assim para mim mesmo, você não merece o melhor. Você merece isso aí. Porque quem está mandando nessa história? O corpo. E por que o corpo está mandando? Porque ele quer o prazer, né? O corpo quer o prazer. Chocolate não é gostoso? Bebida não é gostoso? Uma lasanha não é bom? Mas o corpo o que quer isso? Por que a mente deixa?
Porque toda hora ela está ouvindo os outros falar, e ela não processa, ela deixa os outros falar, e ela vai tomando como verdade. Quem que está deixando, quem está sendo omitindo aqui? O Espírito. Porque se o Espírito é o que manda na mente, em algum momento, quando você começar a perceber que você está deixando de fazer aquilo que é a sua obrigação de cuidar de si próprio, o Espírito tem que lhe falar assim, chega, cara. Chega. Porque o Espírito está conectado com Deus. O Espírito está conectado com o oceano. Estão acompanhando? Está fazendo sentido? Só que a gente, na hora do vamos ver, a gente vai lá, o livre-arbítrio, por vários motivos, não se alimenta bem. Sono. Ou dorme muito, ou dorme pouco. Não tem hora certa para dormir. Está dormindo, dorme com o celular na mão. Fica lá até 1h da manhã. Depois acorda tudo zoado, cansado. Ou acorda, o hora que der, 10 da manhã, 11 da manhã, fica na cama. O auge da vida. O auge do final de semana, dormir. Putz, cara. Se puder pedir para antecipar e para ir embora, para levar, porque tá morto já. Não, é verdade. Se o auge da sua vida no final de semana é ficar dormindo, cara, sua vida tá horrível. Não tá vivendo, é sério. Se o auge do seu final de semana é arregaçar de comer e de beber para ficar torto, tá uma merda. Tá horrível. Tá ruim. Tá péssimo. Só que a gente começa a seguir o fluxo. E aí, quem não está com a mente ordenada porque o espírito está solto, qual a diferença entre isso e uma manada de boi no abate? Nenhuma. Só entrar na fila da Friboi. Então, assim, alimentação, sono, conteúdo. E esse talvez seja o mais... Porque se você resolver esse, os outros meio que vai vir por consequência. Conteúdo. Cara, qual é o conteúdo que você está consumindo? E é só você que vai saber responder isso. Pega da hora que você acorda, e acorda quando levanta da cama, tá? Levantou da cama, até a hora que você vai deitar. Quais são os conteúdos que você consome? Quando eu falo os conteúdos, é a qualidade dos conteúdos. Você está aprendendo a ser uma pessoa mais gentil? Você está aprendendo a fazer uma tarefa melhor? Você está aprendendo a encontrar formas mais adequadas de ser um ser humano melhor? Ou você está olhando ali para tirar sarro do outro, para falar da direita, da esquerda, da religião A, da religião B, do outro que fez fazer fofoca, do outro que viajou, do outro que está feio, do outro que está... Você que tem que fazer essa análise. Então, alimentação, falando de, lembra, amar ao próximo como a si próprio. Vamos falar de amar a si. Alimentação, conteúdo, sono. E aí uma coisa vai levando na outra. A questão, por exemplo, de a gente está falando de colocar água no copo com mangueira de bombeiro. Se você não lê um livro, mísero livro, por mês, joga afora a sua vida. Olha que dramático. É. Porque o seu copo está raso. Não tem como você pegar um vídeo e falar, agora eu estou bom naquele negócio. Assistir lá 50 shorts e saber que... Não vai, esqueça, não tem como. A mente não é capaz de absorver conhecimento. Tem uma pirâmide chamada pirâmide de Glasgow, se eu não me engano. Não é de satisfação, é de capacidade de aprendizado. X. A forma que a gente mais aprende algo, a capacidade de aprender algo que a gente tem, é quando a gente ensina algo para alguém. É o auge. Eu só consegui fazer, agora eu vou aprender a fazer bolo. Quando que eu aprendi a fazer bolo? Quando eu consegui passar esse conhecimento para alguém. Eu falei, vai, vamos lá, faz o bolo aí, vou ensinar para a pessoa. Se eu vou fazer isso aí é porque eu tive que aprender a fazer. Para aprender a fazer, eu tive que colocar a mão na massa. Para colocar a mão na massa, eu tive que ler lá o negócio da receita, entender como é que é. Se eu só ler, 10% de aprendizagem. Se eu ler e anotar alguma coisa, 20% de aprendizagem. Sabe, tem uma tabelinha assim que vai crescer. Quanto mais eu vou lá e transformo isso em ação, atitude, ensino outro, aí é maior
o nível de aprendizado. Cara, como é que você vai assistir um vídeo e falar, agora eu sou bom de tal assunto, agora é marketing digital, né? Marketing digital é o auge agora. Aí eu faço lá um curso de 3 horas de vídeo, agora eu tô bom. Não tá. E aí, voltando na questão lá do taxa de suicídio dos jovens. Olha que situação, você é jovem. Você tem que se preparar para profissão que não saiu ainda. Entendeu? Aí o que eu vou estudar? Então, agora eu tenho curso. Agora essa é a hora, essa é a vez, hein? Marketing digital. Clica aqui, saiba mais, faz o Pix, ganhou o vídeo, meia hora, porque mais do que meia hora é muita coisa, né? Aí eu faço o vídeo, ó. Vai pro mercado de trabalho e toma um nariz, assim, porque não vai arrumar trabalho nenhum. Aí começa a sentir incapaz. Por quê? Em contrapartida, ele está vendo lá na internet que está todo mundo sendo bem sucedido. Pode pegar essa internet agora aí. Está todo mundo bem sucedido, feliz, viajando, comendo comida boa. A esposa e o marido maravilhosos, felizes. Os filhos comportados, assim, pessoas, né, angelicais, assim, bacanas, super respeitosos. Aí você acredita. Se você acreditar que aquilo é verdade, você está se sabotando. Você não está amando a si próprio, porque o conteúdo que você está consumindo. E aí, qual é o auge que você vai ficar olhando? É o Pablo Marçal falando que é legal fazer tal coisa. Que a Graciane traiu o Belo. Que o ministro da Fazenda vai ser trocado. E se você não tiver antenado, essas informações são super relevantes. Porra, vai mudar a sua vida mesmo. Você sabia que Graciane traiu o Belo. Que o ministro vai ser trocado. Quando você chegar lá na hora, morreu agora, pô. Tô a par lá, hein? Entende? Só que é o seguinte, para você começar a tomar essas decisões, você vai ter que sair da fila dos boi e começar a escolher o seu caminho. E qual que é o... Eu tô aqui. Não vou sair pra lá. Cada câmera aqui, ó. Eu tenho que ficar segurando. O pé fica assim pra não sair. Significa escolher novas amizades, sair do ciclo de pessoas que você frequenta. Muitas vezes tem que fazer uma separação conjugal, porque a pessoa que você está junto não está te acompanhando. Está numa outra fase. Você tem que romper cordões com familiares, pais, mães, porque... Ou pelo menos se afastar, afrouxar um pouco mais. E são decisões difíceis, de fato. E, de novo, a gente volta para o livre-arbítrio. Agora, se você está fortalecido... tô aqui. Se você está fortalecido aqui com o espírito está à frente, ele vai mandar na mente. Ele fala, cara, o que realmente importa é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim. Portanto, primeiro eu preciso me amar. Preciso me cuidar. Eu preciso me respeitar. E aí isso remete à mente e começar a falar, chega desse comportamento, chega desse pensamento, chega dessa conduta, chega dessas amizades. Vamos escolher novos lugares para ir, novos conteúdos para consumir. Vou colocar atividade física na minha vida, vou dormir no horário certo, vou me alimentar bem. E aí o seu corpo começa a refletir. Só que, cara, eu tô com 40, estou para fazer 40 agora. Para chegar até aqui, levou 40 anos. Não vai ser de uma hora para outra que você vai ter resultados. Agora, o Polis é legal, falou bonito, tô com ele, chega. Não é de uma hora para outra, vai demorar. Qualquer coisa que você for fazer para uma mudança, é projeto para um ano. Bem trabalhadinho, tomando decisões. É projeto para um ano. Se conhecer. Eu tenho bem restrições sobre esse negócio de se conhecer, sabe por quê? Porque é aquela mesma história do ovo e a galinha, o que é Deus, qual o sentido da vida, porque é um negócio infinito. Então, assim, se você der um passo, do que eu tenho para me conhecer, eu já sei que se eu acordar no horário e dormir no horário, já é um ganho, beleza. Faz esse, dê um passo. Agora eu já sei que, essa alimentação aqui eu preciso dar uma ajustada. Não, eu dou um passo. Um passinho por vez, passinho de bebê. Lembra que não é bebê. Do ponto de vista espiritual, não é bebê. Se der um passinho, tá bom. Né? Então eu acho que quando a gente entende essa dinâmica, a gente está falando de Deus acima de tudo. Ele é o negoção, né?
Amar ao próximo, então amar é colocar o outro à frente de você. O próximo é os bem próximo, como a si mesmo, então preciso me amar, preciso me cuidar. E aí a gente começa a entender que no final do dia, a beleza da vida, o que separa a gente dos boi que vai para o abate é o livre-arbítrio. Olha que loucura. O livre-arbítrio. Olha que beleza, olha que... Se tem um presente que Deus nos deu, que esse de fato é o maior presente que a gente tem, é o livre-arbítrio. E ele tem o peso, né? Que é causa e efeito. As escolhas que você faz hoje aqui. Só que o fato de você ter escolha não é muito bom? Então, por exemplo, olha que legal. Olha a questão do... E aí ele fala um pouquinho de relações sobre a segunda lei, que é amar ao próximo. Sabe aquelas julgamentos velados que a gente faz? O que é julgamento velado? Você está conversando com alguém. Dá exemplo. Vou falar por mim, né? A pessoa fala assim, surge aquele papo lá, eu vi que você dá palestra, que religião que você é? Sou espírita. E você? Eu sou religião X. Que legal, lá na minha religião, eles fazem isso. E eu já me peguei pensando aqui comigo, assim, ó, aqui dentro, aqui por fora, mas por dentro vai ser, nossa, tá por fora. Sabe nada. Aqui no nosso tem aqui, ó, tem reencarnação, tem causa e efeito, aqui é um Deus só. Olha o julgamento. Nessa interação, e tudo está aqui dentro. Nessa interação, o que eu estou dizendo na prática? Eu sou superior a você. Eu começo a me olhar por cima. E isso acontece a todo instante. Ambiente de trabalho. Chegou seu chefe lá. Pense que uma coisa é o cargo que ele ocupa na empresa, porque ele tem que ter uma responsabilidade diferente. Outra coisa é como você enxerga ele. Ele como é um outro ser humano, que tem uma outra responsabilidade, ou como um Deus. E aí a gente começa também a se relacionar com as pessoas, se a gente não tivesse cuidado, colocando elas maiores do que nós. Se a pessoa tem mais dinheiro, se a pessoa é mais bonita, se a pessoa é mais sedutora, sabe? A pessoa interessante, fala bonito. E aí a gente começa a se relacionar com uma pessoa assim e colocar ela superior a nós. Cara, ela é só um ser humano. Ela tá lascada igual a nós. Só que se qualquer pessoa que você interagir, você colocar ela numa posição maior que você está se interiorizando. Eu falo que o exercício que valida isso, se você está olhando as pessoas por igual, no caminho onde você anda, você olha as pessoas, cada uma delas, nos olhos dela. Se você conseguir fazer contato visual com todas as pessoas que você passa, o máximo possível, não ficar olhando para baixo, que é uma coisa que tem muito em cidade grande, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, ó, quando você entra num elevador cheio de gente, cara, as pessoas não sabem enfiar a cara. Tem gente que vira no canto do elevador e fica assim, ó, para não ter que ficar olhando para outra pessoa, assim. Fica assim. Porque parece que tem medo de olhar no olho da pessoa. Olha que loucura, né? Olha que são pequenos detalhes. Lembrando que no final é o simples. Outro ponto interessante é a questão desse julgamento que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, tem gente que tem uma opinião. Se aquela opinião que a pessoa falou lá se manifestou, eu não sou de acordo, e tem algumas opções boas para lidar com aquilo. Ou eu simplesmente me calo, porque também não tem grandes ganhos ficar ali debatendo, ou eu coloco um argumento mais inteligente para poder conversar, para a pessoa, porque eu não concordo com esse assunto aí e tal. Isso aqui é muito relevante para você? Eu pensei nessas alternativas, o que você acha que pode fazer? Sabe esse diálogo mais de querendo construir uma solução? Agora, quando você percebe você se colocando numa resposta mais ríspida, mais violenta, mais do tipo, eu estou mandando, a gente não fala com essas palavras, né? Não, mas acho que assim melhor, assim acabou, tá bom? Então a gente começa a perceber que a gente está de novo querendo colocar como? Superior. E se a pessoa grita, eu também tenho, sei lá, medo, vergonha, aceito, sem ter uma resposta, eu estou me colocando como? Inferior. E agora, quando eu entender que todo mundo é igual, se está cara, é de igual para igual. Não importa a posição social, o dinheiro que tem, a idade. Respeitando, dialogando, conversando, beleza.
Ah, não dá. Tem lugar que estou, especialmente com os mais próximos, que isso não acontece. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você ajuda o outro a crescer, evoluir. Como? Você tem que ser criativo, você tem que conversar, tem que ser exemplar, você tem que estar disposto a ter paciência a isso. Ou você percebe que o inferior da história é você, e você fala, opa, peraí, acho que é eu que tô vacilando aqui. Como que eu faço para ser uma pessoa melhor? Aí volta naquela primeira história de se alimenta bem, dorme bem, tem um conteúdo adequado, porque daí você estando bem, você se ama mais, você se dá mais valor, logo você consegue estar capaz de enxergar a grandeza do outro. Então, tudo isso para voltar no começo, que é servir a Deus. Eu imagino, de novo, né? Deus que criou o negócio todo, o oceanão lá, né? Bichão. Acho que ele tinha mais coisa para fazer. Imagino eu, assim. Por um acaso, ele escolheu que fazer nós era um bom negócio. Criar essa estrutura aqui era um bom negócio. Gastou energia com isso, nós estamos aqui. O final da coisa é que nós estamos aqui. Cara, qual que é o nosso papel nessa história toda? É só ser feliz. É só ser feliz. E ser feliz é diferente de estar alegre, de estar triste, de estar irritado, de estar com raiva. Você pode ser feliz com qualquer uma dessas coisas. Ser feliz e estar triste é possível. Por exemplo, perdi meu pai. Faleceu. Vou estar triste, óbvio. Mas a minha mente, o meu espírito, ele vai estar feliz de ter convivido com alguém tão importante para mim, que deu tanto ensinamento para mim. Percebe? Ser feliz não é estar tudo bem. Ser feliz não é que as coisas têm que estar tudo 100%. Ser feliz é compreender o objetivo daquilo que eu estou passando. E como eu evoluo, como eu sou uma pessoa melhor com aquilo. Sua situação conjugal está ruim. Legal. Como que eu lido com isso? O dinheiro está apertado. Como que eu lido com isso? A saúde não está lá bem, aquelas coisas. Como que eu lido com isso? Percebe? E aí quando você começa a entender que nenhum problema é mais problema, é uma oportunidade para você começar a olhar para si e falar, cara, e aí? Louvar, oh Deus, obrigado por esse problema que você está me dando aqui. Diz que problema é igual banana, vem em caixa, né? Normalmente não vem um, vem uma tonelada junto assim. Então, oh Deus, obrigado por essa caixa de banana que tem aqui. Louvar, lembra? Pedir, como é que eu lido com isso? Me dá uma luz, me dá uma inspiração, me dá um caminho. E é legal, quando a gente pede, parece que de alguma forma vai acontecendo lá. Tem um fenômeno chamado serendipidade, que é uma palavra que significa são aqueles acasos felizes. Você começa a pedir para Deus, Deus, me dá mais sabedoria, me dá mais oportunidade. Aí você está andando lá no mercado e encontra aquele velho amigo que você não via fazia 10 anos e traz justamente para você um tema que você estava buscando na sua oração. Sabe essas coisas? Quando você está conectado com Deus, isso que acontece. Vai acontecendo as coisas, você vai ficando... E agradecer. Inclusive o cacho de banana cheio de problema. Porque é ele que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Eu, pessoalmente, tive um acidente de moto em 2005, se eu não me engano. 2007. Eu tive um acidente de moto que eu bati de frente na estrada e eu arranquei o fêmur da bacia. E fiquei 6 meses de cama. E aí é chato pra caramba, né? Eu olho hoje para aquele momento, hoje, naquela época não. Hoje, eu falo, cara, ainda bem. Porque do jeito que eu andava de moto, não ia estar aqui. Então, tem coisas que a gente só vai conseguir ver o resultado, a eficácia daquilo lá na frente. Então, como que eu lido? Naquele momento está sendo difícil para mim. Porque lá na frente eu vou reconhecer que foi bom. Faça uma análise. Provavelmente você vai ter passado por situações que você olhando hoje, caramba, ainda bem que rolou, né? Foi horrível, mas ainda bem que aconteceu. Então, meus irmãos, primeiramente assim, se você está aqui hoje no domingo de manhã, é que você está buscando dar um passo em prol de se conectar, colocar a sua alma, né,
a sua ID, a sua mente, o seu espírito à frente da sua mente, né, do seu cérebro, e o seu cérebro passar para o seu corpo com um caminho mais conectado em servir a Deus, que é só ser feliz, apesar dos desafios que a gente tem no dia a dia. Eu espero que a gente tenha tido uma boa conversa aqui. Fica à vontade. Por favor. O barco de, né? Comentou sobre pedir e afetir uma instrução, como podemos sair disso, o que eu posso fazer com isso e tal. Muitas vezes quando a gente pede, a solução não vai vir de nós, né? Vai vir às vezes de um livro. Então, às vezes você está passando por algum momento, você está vendo na internet, você viu um livro ali. Muitas vezes a solução do seu problema é você comprar aquele livro, você ler aquele livro, e aí como que você vai aprender com aquele livro, aí você vai ter a solução. Se você não fizer isso, não vai ter a solução. Porque se você não conseguir resolver o seu problema até agora, com o que você já sabe, você não vai conseguir resolver com o que você já sabe. Você vai ter que aprender algo novo. E aí, algo novo você vai aprender com alguém, ou você vai aprender lendo, ou você vai aprender assistindo alguma coisa de alta qualidade. Né? Então, às vezes, a solução está onde você não está focando. E se você continuar focando, pedindo, só pedindo, sem aprender algo novo, não vai ter essa solução. Como que é o seu nome? Ó, assina embaixo. Fechou, pessoal? Então, como que é agora? Obrigado. Obrigado. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que dar